Para você que não me conhece, meu nome é Baru, eu sou fundador do canal Visão Judaica. Meus amigos, nós estamos no ano de 2021, portanto, estou completando 10 anos que estamos estudando judaísmo. Vejam bem, 10 anos e ainda assim eu sei muito pouco, porque existe muita coisa para aprender, porque nascemos em um período em que o catolicismo, enfim, o cristianismo como um todo, dominou o Brasil em termos de religião. Então já nascemos cristãos. E quando você muda, você migra, por exemplo, para outra religião, porque vejam bem que não é a mesma coisa do que você sair de uma igreja cristã e ir para outra igreja cristã. Aí, na verdade, não mudou nada, só mudou a placa, a denominação. A religião é a mesma, ela continua sendo uma religião cristã. A mesma Bíblia, né, tem o Novo Testamento como seu livro básico e a figura principal, que é Cristo. É uma igreja cristocêntrica. Já o judaísmo não, o centro do judaísmo é o eterno, é Deus, não existe outro, só Ele existe. Por isso que é difícil estabelecer uma ponte para a conversação entre judeu e cristão. Mas nós vamos tentar fazer isso com paciência, com respeito, né? Não estou aqui querendo criticar e nem humilhar igreja nenhuma, nem pessoas, nem ninguém. Nosso objetivo não é ficar causando confusão, encrenca e coisas banais. Nosso assunto aqui é sério. Eu volto em 5 segundos depois da vinheta. Bem, como eu estava falando, é muito difícil estabelecer um diálogo entre judeus e cristãos, porque existe muita coisa para quebrar, muito paradigma para quebrar, muito mal entendido. As pessoas sabem pouco sobre o judaísmo, muito pouco, quase nada, e todo mundo se acha um especialista, né? É comum você achar um grupo de pessoas aqui de uma religião falando, não, porque os judeus fizeram isso, porque o judaísmo é assim, porque não sei o quê. E nessa conversa saem as coisas mais esquisitas que você pode ouvir. Ainda fazem pergunta para nós, é como no meu serviço lá, e tem um rapaz lá que é cristão bem praticante. Ele me chamou em um canto lá e perguntou, mas vem cá, vocês acreditam em Deus? Olha só, que pergunta, dá vontade de, meu Deus, não sei nem o que fazer com uma pergunta dessa. Eu falei para ele, meu amigo, o judeu ele só acredita em Deus. Ele só acredita em Deus, ele acredita só em Deus. O povo judeu não tem outro, não tem auxiliar, não tem santo, não tem, é Deus que manda em tudo. Não tem nem o diabo, para você ter uma ideia. Não existe esse poder no judaísmo. Só Deus tem o poder. Mas voltando na pergunta que me foi enviada, a pessoa perguntou o que o judaísmo oferece para uma pessoa que não é judeu, como que ela pode participar, o que eles oferecem, a porta está aberta ou não está, como que funciona? Olha, meu amigo, isso está mais do que escrito e reescrito na Bíblia, na Torá, no livro dos profetas, em todo o Taná aborda esse assunto. Por exemplo, quando uma pessoa cristã vai ler a Bíblia, ela lê partindo da ideia que ela são uma religião oficial, a religião original, por isso que é difícil de entender. Quando foi escrito os primeiros livros da Bíblia, lá com Moisés, a Torá, não existia outro povo, não existia, na verdade, nem judeu, nem cristão. Existia o povo hebreu. Deus deu a Torá para o povo hebreu e Deus criou o povo judeu e o denominou seu povo. Então, veja bem, quando uma pessoa vai orar,
ela se dirige ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas a nova religião, fundada no 3º século, ela avocou para ela, como se Abraão, Isaac e Jacó fossem os primeiros cristãos. Não, eles foram os primeiros judeus. Eram o povo hebreu, transformaram-se em judeu. Então a Bíblia toda, Deus inspirava os homens a escrever, os homens hebreus, os homens judeus, e o próprio Deus se identificou como sendo o Deus dos judeus. Quando ele libertou o povo do Egito, o que Deus disse? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então é uma declaração do próprio Deus que o povo judeu é o povo dele e ele é o Deus do povo judeu. Pronto. Agora isso significa o quê? Que os outros povos não têm Deus? Não. Não é assim. Durante toda a Bíblia Deus demonstrou que a porta está aberta para todos que quiserem se achegar. Por exemplo, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, que estava escravo, saíram com o povo hebreu 70 nações. Aí já é uma demonstração que Deus dá uma abertura para os outros povos. Então saiu com o povo hebreu 70 nações. E esse povo prestava culto, prestava todos os trabalhos de adoração, junto com o povo judeu, sem restrição nenhuma. Então isso sempre aconteceu no meio do povo de Deus. Sempre aceitou outros povos. Temos exemplo da Ruth. Ruth não era judia, ela se converteu e chegou a ter um livro na Bíblia. Eu sempre falo isso, veja bem, ela nem só foi aceita como uma judia, como ela deixou um livro na Bíblia. Veja que honra para uma pessoa que não era judeu. Então sempre houve essa abertura. Agora eu escolhi um capítulo que mostra muito bem essa abertura que Deus dá. É o livro do profeta Isaías. Eu vou soltar a gravação em seguida. Quero que vocês prestem bastante atenção nas palavras e vejam com essa mente que eu vou passar agora para vocês. Porque esse capítulo, esse versículo é muito conhecido no meio cristão, mas eles passam para o seu público, para os seus seguidores, como se esse capítulo estivesse se referindo a eles, e na verdade não é. O capítulo se refere ao povo de Israel, ao povo judeu, ao povo de Jerusalém. Tente olhar com esse prisma, aí você vai entender. Por favor, coloca aí a gravação. Yeshayahu 56, 6 e 7. Para quem não sabe, Yeshayahu é o profeta Isaías. Diz assim: também o farei para os estrangeiros que se unem ao Eterno para o servirem e para amarem seu nome, sendo deste modo seus servos, e meus sábados guardarem, para não o profanarem, e verdadeiramente abraçarem a minha aliança. Eu os conduzirei a meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Suas ofertas de elevação e seus sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vejam bem que Deus ele não abre mão de certas coisas para você passar a servi-lo. Ele não abre mão do sábado. Veja bem que ele falou que podem vir, desde que não profanem o sábado e que guardem esse dia, para você verdadeiramente aderir à aliança. Qualquer um que queira participar da aliança, que queira servir a Deus, é nessa condição. Deus não criou aliança com romano, com brasileiro, com americano. Ele criou com o povo hebreu, chamou esse povo hebreu de povo judeu e abriu as portas para quem quiser vir assumindo verdadeiramente a aliança, que subentende-se aí uma conversão,
subentende-se a circuncisão, que a circuncisão é a marca do servo do Deus de Israel. Para servir o Deus de Israel tem que ser circunciso, a menos que você participe como um Ben Noach. Ben Noach significa uma pessoa que vai seguir as leis que Noé seguiu. Porque, eu não sei se vocês observaram, Noé não era judeu. E ele foi considerado um justo. E, inclusive, Deus o escolheu para ser um salvador. Na época ele salvou o mundo começou tudo de novo a partir de Noé, seus filhos e suas noras. Então, por essa razão, a pessoa que quer participar do judaísmo, mas não quer se converter, não quer fazer a circuncisão, não quer entrar nessa aliança, ele pode participar como sendo um Ben Noach. Ben Noach é um nome hebraico que quer dizer filhos de Noé. Não é que você vai se sentir diminuído agora, porque os judeus são filhos de Abraão e o Ben Noach é filho de Noé. Não é por esse lado que é analisado. Filho de Noé quer dizer, é uma homenagem. É uma homenagem que é feita ao grande Noé. Veja bem que Noé foi um homem muito elevado espiritualmente, o mais elevado na sua época. Então, e inclusive todos são filhos de Noé, porque o mundo começou de novo a partir dele. Então não é se diminuir, não é humilhação nenhuma você dizer que participa do judaísmo como um Ben Noach. Ok, pessoal? Mas meditem aí nesse capítulo e nesse versículo de Isaías que foi lido aí e vejam que se você ver com a mente que eu lhe falei, vai fazer outro sentido para você, tá ok? Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se for possível, compartilhe com os amigos. E se eu não estiver pedindo muito, toque o sininho, porque assim você poderá receber as novas notificações. Um abraço a todos, até o próximo.